Lucas capítulo 5, nós vamos ler do 1º ao versículo número 11. A palavra de Deus nos fala assim, o relato então do apóstolo Lucas a respeito da escolha dos primeiros discípulos. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Versículo 4. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. E dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Versículo 8. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. E Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Amém, meus amados. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, certamente seria um chamado e uma nova identidade. Mas eu confesso para os amados que, quando eu me deparei com essa passagem bíblica de Lucas, capítulo 5, primeiro, erro meu, eu achei que era a primeira vez que Jesus estava passando para escolher os seus primeiros discípulos. Mas estudando mais a fundo essa palavra, eu vi que essa era a segunda vez que Jesus estava chamando esses mesmos discípulos. Simão, o seu irmão André, Tiago e João. Era a segunda vez que Jesus estava passando ali próximo ao mar da Galileia, ao lago de Genezaré, e que Jesus falava com eles: desperta, vem, segue-me. E de certa forma eu me senti acolhida, sabe? Porque se você correr lá em Mateus capítulo 4, versículo 18 a 22, ou Marcos capítulo 1, versículo 16 a 20, você vai se deparar com essa mesma passagem bíblica de Jesus. Mas na primeira oportunidade em que ele passou lá e falou: sigam-me. E eles largaram. Aqueles discípulos largaram e eles começaram a seguir Jesus, começaram a caminhar com Jesus. Porém, eles voltaram para a pesca. E aí Jesus, novamente estando à beira daquele lago, passando por ali, pregando já a multidões, exercendo o seu ministério, ele precisa de um espaço para poder falar melhor ao público. Ele olha e vê um barco vazio, era o barco de Simão. Simão era irmão de André. E esses 2 foram os primeiros discípulos chamados por Jesus. E sabe o que eu me senti acolhida nessa palavra? Pastor, era a segunda vez que Jesus chamava eles. A gente tem a mania de pensar assim nos discípulos de Jesus, de pensar nos grandes homens de Deus e falar: poxa, são grandes em fé, são pessoas extraordinárias, são pessoas assim, sabe, valentes, fortes ali, bem sedimentadas, que não vacilam. Cara, era a segunda vez que Jesus estava chamando eles. Porque eles titubearam lá atrás e eles voltaram para a pesca. Eles titubearam lá atrás e por um momento se afastaram do chamado. Mas aí Jesus ainda vai lá, mesmo assim, para pegar aqueles que ele tinha escolhido e falar: é comigo. Não é nisso daí que vocês estão, não. É comigo que vocês têm que ir. Então aqui eu já me senti de introdução assim: Deus, obrigada, porque se os teus discípulos, que o teu filho escolheu a dedo, 1000 anos atrás, titubearam, eu não vou me matar e me martirizar e me afastar de ti naquele momento em que às vezes eu também acabo titubeando, aqueles momentos em que às vezes eu acabo também recuando. Porque o importante, meus amados, nós vamos aprender aqui nessa palavra, o importante não é o fato de você às vezes recuar. O importante às vezes não é o fato de você precisar de uma pausa, precisar de um tempo, sabe? Precisar voltar para a margem.
sair do meio do rio e voltar para a margem. O importante é, esteja perto do barco. Esteja perto do barco. E vocês vão entender por quê. E quando eu estava começando a estudar essa palavra, eu confesso para os amados que eu fiquei naquela, chamado, nova identidade, Senhor, o que o Senhor quer trabalhar conosco no domingo lá na igreja através dessa palavra? E, na verdade, eu não sei se eu posso incluir o conosco, mas comigo o Senhor trabalhou ao longo dessa semana. Eu até tentei subornar o pastor para tentar me deixar para ministrar mais adiante, devido a uns fatos que estão me ocorrendo. Porém, eu falei com o pastor, quando eu confessei para ele, pastor, eu tentei te subornar com almoço e janta lá em casa, viu? Domingo passado. Porém, depois que ele falou assim, Nath, se você precisar, você pode falar que a gente remarca. Eu falei com ele, pastor, eu já briguei com o anjo, igual Jacó, e o anjo deixou a palavra. O problema é que a palavra está batendo em mim. Então, eu quero convidar vocês essa noite para meditarem sobre isso. O chamado que Deus tem na sua vida. E esse chamado que Deus tem para a sua vida, muitas vezes, vai implicar em uma nova identidade que você vai precisar assumir. E para falar de chamado e nova identidade, nós não precisamos nos ater simplesmente aos discípulos, quando foram chamados e tiveram os seus ofícios, as suas ocupações e as suas vidas mudadas. Desde o Antigo Testamento, meus amados. Desde o Antigo Testamento, todos aqueles grandes personagens relatados na história bíblica que tiveram um propósito, um chamado da parte de Deus, para pensar. Eles tiveram todo um processo de nova identidade para ser construída. Eles tiveram todo um cronograma de etapas a serem cumpridas e que, vou te falar, não dava para pular, não. Porque aquele tal de queimar etapas, muitas vezes, frustra o propósito do projeto. Veja se não foi assim lá com Moisés. Veja se não foi assim com o pobre do Moisés. Aquele filho tão amado, esperado, mas que precisou ser colocado no cestinho lá. Êxodo nos relata a história dele. E ele tinha sido escolhido por Deus para a libertação de todo o povo de Israel, né? Mas olha todo o processo que Moisés sofreu, desde o seu nascimento até chegar ali realmente ao libertador e aquele que estava à frente da libertação do povo de Israel para conduzi-los até a terra prometida. Houve todo um processo e Moisés não pôde pular etapas, ele não pôde queimar. Quando ele tentou fazer isso, ele pagou o preço. Veja se não foi assim também, lá no Antigo Testamento com Abraão. Gênesis, antes mesmo de Êxodo, gente. Quando Deus, em Gênesis 12, vira e fala para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Você já acha que Abraão estava pronto? Abraão não estava pronto. Abraão falava, Deus, eu não sei falar, eu sou ruim. Esse povo não vai acreditar em mim, como assim o Senhor está mandando eu voltar lá, né? Pois é, mas durante todo o processo de cumprir o chamado de Deus, Abraão foi submetido a etapas para cumprir o propósito do chamado. José também foi desse jeito. José também está lá em Gênesis 37, ele era o filho preferido de Jacó, e a quem o Senhor deu um sonho, mostrando que ele também seria elevado entre os seus irmãos. E isso causou o quê? A inveja de seus irmãos. E os seus irmãos tramaram contra ele. E para o José, aquele filho pequeno e querido, chegar até ser o governador do Egito. Quantas coisas ele passou. Pense aí. Odiado pelos irmãos, vendido como escravo, foi trabalhar na casa de Potifar e ainda acabou preso por uma trama da mulher de Potifar. Na prisão ele teve sonhos e revelações. Dali ele foi chamado por Faraó, vem governar minha casa. E da casa Faraó já coloca ele para governar o Egito. E de governador do Egito ele reencontra toda a sua família, podendo salvá-lo ainda. Processos, etapas a serem cumpridas para alcançar e cumprir o propósito do chamado. Esses discípulos também passaram por isso, meu amado. E eu tenho certeza que você também chegou aqui essa noite passando por algum processo na sua vida para cumprir algum chamado. Às vezes é um chamado para ser um bom pai, uma boa mãe. Às vezes é um chamado para ser um bom profissional. Às vezes é um chamado para estar aqui no púlpito sendo um ministro de um louvor, ou sendo um líder de grupo familiar, ou sendo um integrante do grupo de oração, de intercessão da igreja. Às vezes é um chamado para ser um aluno melhor e mais bem aplicado na sua escola, na sua faculdade. Às vezes é um chamado para viver um relacionamento familiar mais estruturado, mais saudável, mais equilibrado. Você certamente chegou aqui essa noite com algum chamado em andamento, com algum chamado em propósito.
E o Senhor pegou essa passagem de Lucas capítulo 5, esses versículos que nós lemos, e me mostrou como que às vezes no cumprimento do chamado a gente cai em frustração. Como que às vezes no cumprimento do chamado a gente cansa, a gente desanima, a gente muitas vezes pensa em jogar a toalha e chutar literalmente o pau da barraca e acaba voltando com os barcos vazios, sem aquela tão esperada pesca abundante. Ou como eu queria chegar aqui essa noite, subir nesse púlpito e pregar aos amados sobre pesca abundante. Como eu queria virar para os amados aqui essa noite e falar: o Senhor vai mandar você lançar a rede desse lado e vai sair algo que nem você vai conseguir suportar na sua vida, de tão tremendo que é. Mas não, o Senhor me trouxe aqui, depois de muito me bater em casa esses dias, para dizer o seguinte: eu e você, vamos suportar? Vamos sim, o processo a gente suporta, a gente passa. Mas para chegar até a nova identidade depois desse processo, meu amado, a gente tem que estar preparado. E preparado entendendo duas coisas. A primeira delas: quem está no comando. Esse é o primeiro tópico que o Senhor ministrou à minha vida através dessa passagem bíblica ao longo desses dias que eu estava estudando. Quem está no comando das nossas vidas? Para pensar na sua vida nesse momento. Já estamos entrando em agosto de 2022. Né, gente? Estamos entrando no último quadrimestre do ano. Faltam 4 meses para o ano acabar. Estamos vindo aí de um período de pandemia desde 2020, enfiados nisso. Usa máscara, tira máscara, fecha comércio, abre comércio, pode ter aula, não pode ter aula, vai presencial, vai telepresencial, vai híbrido. As igrejas na mesma modalidade, precisando se adaptar, e de repente a gente parece que está voltando à normalidade. Aí vem a tal da varíola do macaco, monkeypox, né, menino? Porto Seguro aqui, está em investigação, Itapebi tem outro, o negócio está chegando. Mas enfim, a gente tem a nossa rotina que está, em tese, voltando à normalidade, a despeito de uma pandemia que a gente ainda está vivendo desde 2020, da Covid. Mas nós estamos com a nossa vida voltando a um certo eixo. Nós temos os nossos trabalhos, os nossos compromissos, nós temos as nossas responsabilidades. Eu tenho certeza que de segunda a sexta-feira aqui, independente de você estar empregado ou desempregado, você tem uma rotina na sua vida. Você tem uma rotina na sua casa. Seja a rotina de profissional, seja a rotina doméstica. Gente, dona de casa trabalha mais do que quem trabalha fora. Serviço de dona de casa é igual às misericórdias do Senhor. Elas se renovam todos os dias. Todos os dias. A minha casa é só eu, meu marido e meu menino de 4 anos que fica de manhã e à tarde na creche. Todos os dias eu tenho serviço de casa. Todos os dias. Então, assim, não desmerecendo quem trabalha, mas vangloriando aquelas e aqueles que ficam em casa, Deus renove as forças de vocês, a minha. Porque a minha ainda também é jornada dupla, porque eu trabalho até em casa, o meu serviço de fora que ficou em teletrabalho. Então, você pensa a bagunça que é. Mas Deus está dando graça. Mas então, a gente volta para os nossos afazeres, para os nossos compromissos, para a nossa rotina. A gente volta muitas vezes para o nosso piloto automático. É porque é tanta correria, né? O dia de 24 horas parece que é pouco. E por mais que a gente domine a nossa rotina de segunda a sexta, é isso. De vez em quando ainda tem um compromisso extra, mas a gente dá um jeito aqui, enfia na agenda. Isso aqui não vai ter como eu fugir, eu vou ter que fazer. Foi um imprevisto, mas eu vou conseguir fazer. Mas e quando é aquele imprevisto extraordinário? Que te pegou assim de supetão, você não estava preparado para ele. Aí o bicho pega, né? E aí eu te falo, quando essas coisas acontecem, seja a sua rotina normal, dentro do padrão, dentro da regularidade, do esperado por você, ou quando é a sua rotina anormal, atípica, poxa, aconteceu isso, aquilo, isso, eu não estava esperando por isso não estava nos meus planos, eu não estava preparado para isso. Eu te pergunto, quem está no comando da sua vida? Quem está comandando a sua rotina? Quem está comandando suas responsabilidades, os seus compromissos que você assume no trabalho, no ambiente doméstico, na família, no seu relacionamento com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, com seus pais? Quem está no comando da sua vida na sua área educacional, na sua faculdade, no seu trabalho? Quem está no comando da sua vida emocional? Quem está no comando até mesmo da sua vida espiritual? Porque é fácil encher a boca e falar, é Deus. Eu entrego tudo na mão de Deus. Mas aqui, dona de casa, quando você acorda, você levanta assim e fala, Deus, eu estou aqui lavando vasilha, vem me ajudar aqui, Senhor, eu quero lavar isso com a graça do Teu Espírito, porque eu odeio lavar vasilha, mas o Senhor vai me dar graça e eu vou fazer isso com amor.
Você, quando vai para o seu trabalho e lida com aquele desafeto, aquela pessoa que já sobe um arrepio na espinha, que você fala, esse daí vai vir para testar a minha salvação. Você lembra nesse momento de virar e falar, Deus, vem comigo aqui, seja o Senhor em mim, através de mim, que não seja eu? Você está lembrando de fazer isso? É porque às vezes a gente vai no tal do piloto automático. E quando a gente vai no tal do piloto automático, a gente tira o comando que era de Deus, e o próprio nome já diz, e a gente passa para o automático. Não, peraí, isso aqui eu já sei como é que tem que ser. É assim. Os filhos estão brigando, eu já sei como é que tem que resolver. É assim. O marido e a esposa estão brigando, estão em tempo separado. Ih, já sei como é que tem que resolver, já tentei de todas as formas. É assim. O trabalho está pipocando, a promoção não veio, o aumento não veio. Eu já sei que eu vou ter que fazer. É assim, assim, assado. Tá bom, você já chamou Deus antes de tudo para estar no comando dessa situação, dessa área da sua vida, meu amado? Simão e seu irmão André estavam assim naquele dia na beira do lago de Genezaré. Eles eram pescadores, eles eram acostumados com aquela lida, com aquele trabalho. E eles tinham voltado de uma noite de pescaria extremamente frustrada, porque eles voltaram com as redes vazias. Eles não pescaram nada. Uma noite inteira de pesca e eles não levaram nada. E aí eles voltam com o barquinho deles para a beira do lago de Genezaré, atracam ali, descem com as redes e vão para a beira do rio fazer o quê? Lavar as redes. Presta atenção, meus amados. Lucas capítulo 5, o versículo 2, fala que Jesus notou que junto à praia havia 2 barcos vazios. Um era de Simão e André, e o outro, tudo indica, que era de Tiago e João, os outros irmãos, e que foram também chamados a ser discípulos de Jesus. Os barcos estavam vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Presta atenção nessas duas expressões, barcos vazios e deixados por pescadores que lavavam suas redes. Traz essa palavra para a sua vida. Se fosse você voltando de uma pesca frustrada na sua área profissional, sentimental, familiar, seu matrimônio, seu namoro, seu noivado, na sua vida profissional, educacional, enfim, eu não sei qual que está sendo aí o que está pegando na sua vida. Mas se fosse você voltando de um dia de tentativa de resolver esse problema, não deu certo, assim como não deu para Simão e André. Você tentou resolver, você tentou pescar abundante, mas não deu certo. Você voltou com o seu barco vazio. Você atraca ali no rio. O que você vai fazer depois disso, se fosse você? Você ia estar cansado de uma noite de pesca, você ia para casa descansar? Você ia estar no barco ainda, sentado, olhando para o nada e pensando, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Ou você ia estar na beira do rio, na beira do lago de Genezaré, lavando as suas redes? É isso que me pegou, meus amados, porque os discípulos, eles ainda nem eram discípulos, mas aqueles pescadores estavam lavando as suas redes. E sabe o que eu aprendi estudando essa palavra? Segundo a cultura prática da pescaria, lavar as redes é uma rotina comum após a volta de uma noite ou de um dia de pesca, pois é através dessa limpeza que serão retiradas todas as sujeiras e o mau cheiro que nelas ficam impregnados, para depois serem colocadas ao tempo para secar. A depender do material, a rede é colocada ao sol para secar. A depender do material, ela é colocada à sombra, porque o sol pode estragar o material. E só ao final, depois de lavadas e limpas, aquelas redes vão estar prontas para novamente voltar ao mar. Lavando as redes, é retirado toda a lama, todo o muco de peixe e toda a vegetação que nela vem embrenhada, o que evitará que ratos sejam atraídos durante a secagem. O Senhor me cutucou muito com esse lavando as redes, sabe, meu amado? Porque às vezes eu olho para a minha vida e eu estou como esses discípulos, lavando as redes de toda frustração. Eu estou como esses discípulos, lavando a rede de todo achismo ao meu respeito, achismo a respeito do que eu acho e entendo e posso controlar em uma situação. Às vezes eu olho para essa palavra e vejo que o Senhor está me pedindo um tempo, porque com rede suja não vai ter pesca. Às vezes eu olho assim e vejo que, Deus, a rede está pesada, a rede está precisando de remendo, a rede está precisando ser limpa. Não é por uma questão de perda de tempo, mas é para aprimorar um instrumento do trabalho que muitas vezes não é meu, mas é do Senhor.
Então, meu amado, se você em algum momento está com frustração na sua vida em alguma área, você está com dificuldade, está pesando, você está começando a pensar assim, ai, isso não é para mim, eu não levo jeito para isso, eu já tentei de todas as maneiras, não tem solução. Às vezes, se você chega a essa conclusão por você mesmo, que não tem jeito, que não tem solução, presta atenção nisso, deixa Jesus chegar, ver o barco que é a minha e a sua vida vazios de nós mesmos, mas nos vê ali por perto lavando as nossas redes. Talvez seja esse o momento que o Senhor esteja te dando para você descer, para você esvaziar a sua vida de si mesmo e para você ir para a beira do rio, para a beira do lago e Senhor, estou aqui, viu? O barco está aí vazio, mas a minha vida ainda é entre eu e o Senhor. Eu estou aqui, na hora que o Senhor me chamar, eu empresto. Na hora que o Senhor me chamar, eu entrego. Entregar é melhor do que emprestar, né? A Bíblia fala, é melhor dar do que receber. Então, meus amados, aqui foi um dos primeiros baques que eu levei nessa palavra. Quem está no comando das nossas vidas. Toda vez que eu vejo que eu estou precisando parar alguma coisa, que eu estou precisando de uma pausa, é porque era eu quem estava querendo assumir o controle de algo que não me pertencia. É porque era eu, Natália, confundindo que eu sou só uma maruja, que eu sou só um tripulante, que quem comanda, quem é o comandante, é o Senhor Deus. Tem controle, tem comando, meu amado, que não vai caber a mim e a você. Entenda isso. E agradeça aos céus, porque essa era a segunda vez que Jesus estava chamando aqueles discípulos, porque uma vez eles titubearam. Agradeça aos céus, porque se com os discípulos Jesus teve tanta compaixão comigo e com você, Ele tem infinitamente mais, porque o véu se rasgou. Então, se você titubeou, se você está indo por suas próprias contas, se a rede está ficando pesada de desgosto, de desânimo, de frustração, de tentar lidar, de tentar resolver, e por você não conseguir, para e pensa, será que não está na hora de eu ir lavar as minhas redes? Será que não está na hora de eu esvaziar o meu barco de mim mesma? As nossas redes sujas estragam, apodrecem e não ficam prontas para serem usadas novamente no dia seguinte, porque a pesca precisa de redes limpas. Eu não sei qual área da sua vida está te deixando frustrado, eu não sei qual área da sua vida está te deixando cansado, com aquela sensação de entregar os pontos. Eu sei na minha vida exatamente que situações têm me causado isso e todos os dias eu procuro entregá-las diante do Senhor, porque o comando eu estou aprendendo que não é meu, realmente é dele. Por maiores que possam ser as minhas ideias, as minhas estratégias, a direção e a palavra quem dá para uma pesca abundante é o Senhor, né? E não adianta eu querer fazer do meu jeito, no meu tempo. Muitas vezes o cansaço vem, a frustração bate, e a sensação e o grito de desistência entala na nossa garganta, simplesmente por um motivo. Quem está no comando não somos nós. Para e pensa nisso. Toda vez que você cansou, toda vez que você estressou, toda vez que você falou, eu vou chutar o pau dessa barraca. Se não é que já chutou, vai lá e pega, meu amado. Pega, porque talvez não é hora de chutar. Talvez é hora de você só vir aqui, lavar as redes e falar, Senhor, estou deixando aqui toda a frustração. Senhor, estou deixando aqui todo o meu eu. E estou te pedindo agora que seja o Senhor no comando e não eu no comando. Eu não sei com qual frustração você entrou aqui essa noite, presa às redes da sua vida. Qual desgosto te faz pensar em desistir nesses últimos dias? Mas uma coisa eu sei, com Jesus no comando, meu amado, nada está perdido. Com Jesus no comando, nada está perdido. Você parou para pensar a estratégia e a pedagogia de Cristo naquela noite? Naquele dia, aliás, porque os pescadores que voltaram de uma noite de pesca, e Jesus estava precisando falar à multidão que o seguia, mas ele estava muito apertado, era muita gente em volta dele, e Jesus consegue olhar e ver 2 barcos vazios. E naquele mesmo momento, Jesus, opa, aqui vai ser mais uma estratégia minha. Agora eu pego esses homens para ser discípulo, eu quero ver eles saírem na minha rede. Agora eu pego. Presta atenção que às vezes Deus está fazendo pedagogia com você através de oportunidades difíceis, de lutas, de batalhas. É porque Ele está tendo um chamado para a tua vida. Um chamado para você seguir, um chamado para você obedecer, um chamado para você ceder, um chamado talvez para você insistir. Ou quem sabe desistir daquilo que Ele já te falou que realmente era para ter desistido e que você está insistindo indevidamente. Mas presta atenção, a palavra não é sua. A palavra é do Senhor Jesus.
Sabe o que às vezes nos torna incrédulos de entregar o comando dos barcos das nossas vidas a Deus, meu amado? É aquela coisa de, às vezes, pensar que do nosso jeito, da nossa maneira, do nosso tempo, nós vamos conseguir resolver algumas coisas. Você pense aí, Simão está ali lavando as redes. Jesus chega no barco dele e fala: Ô Simão, vem cá, me empresta teu barco aqui e afasta ele um pouquinho aqui da beira. Vamos lá para o meio para eu poder falar melhor ao povo, para ficar com mais espaço. Beleza, Simão tinha pescado a noite toda, o que era para ele, né, fazer mais uma coisa assim. E a Bíblia não relata que Jesus e Simão, naquele momento, tenham tido algum tipo de diálogo, ao ponto de Jesus notar que esses homens ficaram pescando a noite toda e voltaram à margem vazios, com as redes vazias, apenas sujas, mas vazias de peixes. A Bíblia não relata que Jesus teve esse diálogo com Simão. E aí eu vou te dizer o seguinte, tem vezes que a gente, na nossa correria, no nosso automaticismo de rotina, a gente nem para falar para Deus onde está doendo, como que está doendo, né? Tem hora que a gente para e nem fala, porque assim, já estou tão cansada de levar pancada nessa vida que eu não vou nem parar para incomodar Deus com isso aqui não. Deus sabe o que está acontecendo e Deus sabe mesmo, meu amado. E o legal é que Deus sabe mesmo, antes mesmo que as nossas bocas se abram. Salmos 39 nos fala isso, 139, versículo 4. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Simão não precisou virar para Jesus naquele barco, naquele momento e falar: olha, estou voltando de uma noite frustrada e sem pesca nenhuma. Jesus sabia. Deixa eu te falar, aquilo que está doendo, aquilo que está te incomodando, aquilo que está te desafiando, eu sei que tem hora que você não vai querer virar e falar para Jesus, mas Ele sabe. Mas Ele tanto sabe, e Ele é um Deus de amor, que muitas vezes Ele gosta de se relacionar comigo e com você. Então não custa nada entrar para dentro do nosso quarto, fechar a porta e falar: olha Deus, isso aqui está pegando. Olha Deus, eu sei que eu tentei resolver isso aqui à minha maneira, ao meu modo e ao meu tempo e foi errado, mas está aqui, eu estou entregando o controle agora, é para o Senhor. Deixa Cristo entrar no teu barco, assim como Ele fez no barco de Simão, e deixa Ele assumir o controle. Deixa verdadeiramente Deus assumir o controle das suas áreas, daquilo que está pegando na sua vida. É a sua profissão? É o seu emprego? Deixa Deus ser o seu chefe. É o teu trabalho, é a tua escola, é a tua vida familiar, é o teu relacionamento conjugal, é o seu relacionamento com algum outro familiar. Deixa Deus assumir o controle, meu amado. É isso que Ele está nos dizendo esta noite. Quem está no comando da sua vida? Você está pescando muita frustração, muita desilusão? Você está pescando muita tribulação, muita angústia? Certamente não era o Senhor que estava até então no comando da sua vida, dessa sua vida. Mas de agora em diante você vai sair daqui sabendo: eu posso convidar o Cristo, eu posso entregar para Ele o comando e falar: toma aqui meu barco, toma aqui minha vida, porque ela é tua. E presta atenção, fica perto do barco, tá? Não entrega e sai para lá não. Fica perto do barco, porque uma hora o mestre passa e ele vai pedir a tua vida emprestada. Ele vai pedir o teu barco emprestado. Então, fica perto do teu barco. E a segunda lição que o Senhor ministrou ao meu coração com esta palavra, está lá em Lucas capítulo 5, versículo 4. Quando terminou de falar, disse Jesus a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. E Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Eis aí a segunda lição, meu amado. Era o mesmo barco. Jesus não pirulitou um barco novo, cibernético e super equipado para Simão, não. Era o mesmo barco. A ordem que Jesus deu para Simão era o quê? Lancem as redes. Era a mesma rotina que Simão e o seu irmão André já estavam acostumados. Lançar as redes. Jesus não pediu para eles fazerem nada de mirabolante, de extraordinário. Jesus pediu para eles repetirem uma atitude a qual eles já estavam acostumados.
Mas agora, Jesus estava no barco. E mais agora, isso era na palavra e na ordem do Senhor. E é isso que fez toda a diferença na vida daqueles pescadores. E é aí a virada de chave, para de um simples pescador de peixe, eles se tornarem pescadores de gente. Era o mesmo barco, eram as mesmas ordens, mas agora Jesus está no barco. E é isso que faz toda a diferença. Não espere que quando Jesus assumir o comando da tua vida, daquela área que está ficando ali te perturbando, te espezinhando, não espere que Ele mande algo miraculoso, algo mirabolante, algo extraordinário, muitas vezes, para ser feito. A gente, às vezes, parece que quer que Deus manda assim, um milagre vindo do céu, empacotado naquele papel de presente mais brilhante, com um laço lindo, como se fosse... Ou Jesus pode simplesmente mandar você refazer o teu caminho. Jesus pode simplesmente mandar você reconstruir aquilo que com as suas atitudes de comando você destruiu. Jesus pode simplesmente mandar você fazer aquilo que você conhece de có e salteado, de tanto fazer todos os dias. Porém, você fazia sem a presença, sem a palavra e sem a ordem do Senhor. E agora Ele está falando para você refazer, porque Ele que está no comando, Ele que está no barco, e Ele que está dando essa ordem. Presta atenção, meu amado, para de esperar que o agir de Deus na sua vida venha como questões extraordinárias, e comece a ver que basta a presença do Senhor para que você viva o extraordinário de estar na presença do Senhor. Para que você viva o que é o extraordinário, não é o que vai acontecer, mas é a presença dEle pode fazer na sua vida, naquilo que você está tendo dificuldade. Simplesmente porque você entregou o comando para Ele. Simplesmente porque você entregou o barco para Ele, e quando Ele te deu uma ordem, assim como Simão, você obedeceu. Às vezes o que falta na gente é isso, meus amados. Parar de achar que quando vier do Senhor vai ser bam, bam, bam. Sabe aquelas músicas hollywoodianas, cinematográficas, assim? Parece que a gente fica esperando que o que é da parte de Deus caia assim no nosso colo, né? Com aquela música assim de, era isso. Mas não, meus amados. Muitas vezes Deus quer estar conosco a partir do básico, do cotidiano, daquilo que é rotineiro. Porque esse básico, esse cotidiano e esse rotineiro é o que sedimenta o seu dia, não é? É nisso que você se programa toda uma semana. É numa rotina, é numa programação ali muitas vezes repetitiva e que você já domina a seu ver. Mas que quando dá errado, quando você volta com o barco vazio e as redes apenas sujas, mas sem peixe, você volta frustrado pensando, agora eu vou desistir. Mas o Senhor está te falando, volta aqui, refaça o caminho, vamos fazer de novo tudo aquilo que você já sabe que tem que ser feito, mas agora você vai fazer, é na minha ordem, é com a minha presença, e isso vai te bastar. E isso vai te bastar. Às vezes a gente age tão no piloto automático, na nossa correria, tão enfurnados em nossos compromissos, em nossas metas de produtividade, em nossas responsabilidades, tão enfurnados às vezes em metas de reconhecimento, que não nos atentamos e não nos sensibilizamos para a necessidade de parar e dizer, Pai, vem comigo. Senhor, vem comigo. O Senhor sabe que essa área aqui para mim dói. O Senhor sabe que essa área aqui para mim me desafia. Então, não me deixa no comando, mas toma aqui o controle e fica o Senhor com o comando em tuas mãos. Pensa aí, Simão e André, carecas de saberem o lado que tem que lançar a rede, carecas de terem feito aquilo a noite toda, certamente conhecendo aquele lago como a palma da mão deles. Chega um cara que do nada pede o barco deles emprestado e que do nada fala, lança a rede do lado mais profundo. E Simão ainda vira e fala, olha, a gente fez isso, mas, porque o Senhor está falando, a gente vai fazer. Quando você parar para verdadeiramente convidar o Senhor para estar diariamente contigo nas lidas da sua vida, meu amado, você vai perceber uma coisa. Primeiro, as bênçãos podem ser tão abundantes que elas vão transbordar para quem está do teu lado. Quando Simão e André começaram a puxar a rede, o que aconteceu? Era tanto peixe que estava pesado que sozinho o barco deles não iam dar conta e eles não iam conseguir puxar, que eles tiveram que, pedir ajuda. E aí lá vem Tiago e João no barquinho deles, ajuda, e os dois barcos puxando e os dois barcos quase na pique, de tanto peixe que eles pescaram na ordem
do Senhor Jesus. Aí talvez você fala assim, ai, mas meu casamento não está dando certo, eu tentei, eu estou insistindo, eu tenho insistido. Aqui eu digo casamento, mas você pega para a sua vida, é seu namoro, é seu noivado, é seu relacionamento com seu filho, com seus pais, com algum familiar. Às vezes você vira e fala, eu estou cansado, não está tendo mais jeito, tá bom, mas você fez isso à sua maneira? O tentar dar certo, você fez à sua maneira ou você fez à maneira de Deus? Não estou aguentando mais esse trabalho, esse curso, não estou aguentando mais esse emprego, não está vindo reconhecimento, as coisas não estão andando do jeito que eu quero, não está dando. Tá bom, mas você parou para convidar Cristo para ir para o trabalho com você? Por mais administrativo, por mais operacional, ou por mais burocrático, ou por mais intelectual que possa ser o seu trabalho, você tem convidado o Senhor Jesus para ir contigo no teu trabalho? Talvez você vire e fale, mas meu ministério não está legal, não está frutificando, não estou sentindo que está bacana, está ficando desgostoso. Tá bom. Você parou de fazer as coisas à sua maneira e passou a fazer da maneira como Deus manda? Antes de desistir? Antes de abrir mão? Da mesma forma, quando Jesus mandar eu e você voltarmos para refazer um caminho, meu amado, esteja pronto para ter que repetir as mesmas coisas que talvez você já tenha feito, lembrando que agora as ordens serão de Jesus Cristo. E isso irá fazer toda a diferença. Lembra, eu e você somos marujos. Eu e você somos tripulação de um barco. O comandante é Cristo. E ele vai usar o mesmo barco. Muitas vezes ele vai dar as mesmas ordens. Só que dessa vez ele vai estar presente. E isso vai fazer toda a diferença. Lembra disso na tua vida, meu amado. E aqui, abrindo um parênteses, eu me lembro quando eu estava recém-casada, uma das tarefas, olha como Cristo nós podemos convidar Ele para nossas vidas, de questões simples, banais e cotidianas, até questões muito mais complexas. Quando eu estava recém-casada, uma das tarefas domésticas que eu menos apreciava era passar roupa. Gente, eu não gostava de passar roupa de jeito nenhum. Não gosto, Deus que me perdoe, eu tinha roupa para usar, meu marido também, naquela época a gente nem tinha filhos, mas assim, passar roupa nunca foi do meu agrado. Sério, aquele negócio de ficar ali com a coluna, fosse numa mesa de passar ou na cama, hoje eu passo na minha cama ainda. Aquele negócio nunca assim, Jesus, isso aqui. E eu fazia aquilo numa má vontade, meus amados. Eu fazia aquele passar roupa assim, sabe, num desgosto. Eu não sei se eu cheguei a furar ou queimar nenhuma camisa do meu marido nesses momentos, não, sabe? Mas Deus sabe que teve uma hora que de uma questão tão simples, eu precisei parar e falar, ó Deus, eu não quero praguejar esse ofício não, porque isso faz parte das tarefas domésticas de uma dona de casa. Eis-me aqui. Mas, ó Senhor, me dá uma estratégia aí disso aqui ficar alegre, disso aqui ficar frutífero, não frutífero de mais roupa, tá, Jesus? Repreende. Mas frutífero assim, de eu conseguir fazer isso e ver a tua graça nisso, Senhor. E ver a tua mão nisso. Não deixa eu ficar praguejando isso não, Senhor. Porque se eu estou passando roupa, é porque eu tenho roupa para usar, meu marido tem roupa para usar e meu filho tem roupa para usar. E eu comecei a falar isso com Deus e um belo dia, eu me atinei para o seguinte, quando você for passar roupa, pega o celular, a gente às vezes fica tão preso em celular para redes sociais, coisas bestas e banais, né? Coloca uma ministração para você ouvir, enquanto você está passando roupa. Coloca um louvor que você goste, né? Para você ouvir, para você ser edificada enquanto você está ali passando roupa. Meus amados, de lá para cá, meu marido sabe, todo domingo à tarde, quando eu vou passar roupa, ou seja, o outro dia da semana, quando eu vou passar roupa, eu me fecho no meu quarto, pego o meu celular, boto algum pregador lá, deixo na cabeceira da minha cama, estou lá ouvindo a pregação e estou passando a roupa. E estou dando glória a Deus, porque aquilo já não mais me entristece. Sabe por quê? Porque Deus me deu a estratégia de fazer aquilo ficar, ao invés de pesado, de desgostoso, ficar leve. A minha rede nessa área doméstica, sabe, de dona de casa assim, atividades domésticas, passar roupa, ela estava voltando só com sujeira. A minha rede estava voltando assim, sabe, se arrebentando, se acabando, porque eu não via prazer
e uma forma de ser edificada naquilo. E o Senhor me mostrou, você pode ser edificada passando roupa, Natália. Aí eu te digo, minha amada, você está aqui, está chorando porque você não está com o emprego que você quer, ou porque a porta que você espera não se abriu. Deus pode te edificar enquanto você espera a tua porta se abrir, minha amada. Basta você pedir para Ele estratégia. Deus, me dá estratégia de como passar por esse momento te adorando, te louvando e fazendo o melhor com aquilo que eu tenho às mãos e que vem do Senhor. Lembra disso, minha amada? Eu estou falando de uma coisa simples, doméstica, familiar, mas que muitas vezes começa a dar um furinho aqui no coração, um furinho no nosso ego, e que se a gente deixar crescer, eu não gosto de passar roupa, aí daí a pouco como esposa, como mulher, como dona de casa, eu não estou gostando mais de ter que cozinhar, eu não estou gostando mais de ter que cuidar de uma casa, eu não estou gostando mais de ter que cuidar sozinha dos filhos, eu não estou gostando mais de carregar o mundo nas costas. Daí a pouco você vai assim. Então, assim, antes que cresça isso na sua rede, antes que essa sujeira impregne e comece a chamar ratos, vai lavar. Vai lavar. Eu estou me acostumando com as vezes em que o Senhor me chama e me fala, ops, está na hora de você parar isso daí, de tentar pescar por suas próprias forças, por seu próprio entendimento, por suas próprias razões e descer aqui e vamos lavar essa rede aí. Não é lavar roupa suja que a gente fala? Então, de vez em quando Deus me manda ir lavar minha rede que está suja, meu amado. E eu estou aprendendo que quando isso acontecer é para eu glorificar o nome dEle, não é para eu me sentir pior, não. E eu quero concluir com vocês nessa noite com dois alertas. Dois alertas que eu só consegui enxergar depois de pegar esse texto e aplicar ele na minha vida. O primeiro alerta, não raras vezes, meus queridos, a oportunidade de ter uma vida exitosa, uma vida abundante, vem disfarçada, isso é, se não vier antecedida de um fracasso, de uma derrota, de um problema. Eu li isso essa semana. Grandes oportunidades, normalmente, são antecedidas de grandes fracassos, grandes derrotas, sabe, grandes problemas. Foi assim com Simão e André. A oportunidade que eles tiveram de ser chamados pela segunda vez por Jesus para se tornarem discípulos dele, veio antes antecedida de quê? De uma noite de pesca frustrante, barco vazio e rede suja. Então, assim, se você está passando por alguma fase frustrante, por algum momento de fracasso, de problema, de derrota, presta atenção, porque isso pode ser a oportunidade do Senhor chegar na tua vida, entrar no teu barco, te pedir o comando emprestado. E você não vai emprestar, você vai entregar, você vai dar. Porque dar é melhor do que receber. E a partir do momento em que você entregar e dar esse comando para o Senhor, você pode ter certeza de uma coisa, meu amado. A pesca vai ser abundante, ela vai realmente entornar, ela vai realmente se espalhar sobre aqueles que estão à sua volta. E outra coisa, quando você voltar para a margem com Jesus, você vai deixar todo aquele êxito para lá e vai simplesmente curtir a presença do Senhor, porque isso para você vai ser o suficiente. Não os frutos do que você fez, do que o Senhor permitiu através da sua vida. Não é nisso que você vai se regozijar, mas você vai se regozijar realmente em seguir a presença do Senhor. Então toma isso para a sua vida. E o segundo alerta para a gente concluir. Toda vez que Jesus tem um chamado para nossas vidas, esse chamado, consequentemente, vai trazer consigo uma nova identidade que passamos a ter. Abraão se tornou pai de multidões. Moisés, foi aquele que liderou a libertação de todo o povo israelita. José, de filho querido, se tornou governador do Egito. Davi, gente, tem Davi também, olha só. O pequenino, o menor da casa lá de Jessé, quem é que foi consagrado a rei? Foi ele. Samuel o consagrou a rei. Então, assim, eu não sei o que você está vivendo hoje, qual é a fase da tua vida, que talvez não esteja muito bacana, muito legal, muito gostosa. Talvez esteja aí tendo que amargar algumas derrotas, algumas dificuldades, algumas frustrações, alguns tropeços. Mas deixa eu te falar, Deus colocou uma habilidade na sua mão, você sabe disso. A habilidade de Simão e de André era pescar peixes, de Tiago e João também. Às vezes essa habilidade que o Senhor botou na sua mão, você não dá muito crédito. Às vezes você vira e fala,
Eu já tentei usar, eu já tentei resolver. Eu não digo habilidade profissional ou de, né, algo que se faça. Às vezes é a habilidade de ser uma boa dona de casa, uma boa mãe, uma boa esposa, um bom esposo, um bom marido, um bom filho, um bom pai. Às vezes é a habilidade de ser um bom ministro na igreja, um bom integrante de um grupo de intercessão. Às vezes é a habilidade de realmente se tornar uma peça-chave nas mãos do Senhor e para a obra e o reino dele. Às vezes você olha assim e fala, mas essa habilidade minha aqui não vai servir muito não. Eu já tentei usar, não deram crédito, não deu frutos, não foi à frente. Talvez o que você esteja precisando, meu amado, seja simplesmente deixar Jesus no comando dessas habilidades. Entrega elas para o Senhor. Talvez o que você esteja precisando seja simplesmente deixar Jesus tomar o comando de todas, eu estou dizendo, de todas as coisas, das mais simples, como passar uma roupa em casa, cotidianamente, as mais complexas. Talvez o que você esteja precisando seja isso, para que então você aprenda que há um novo jeito e uma nova maneira de fazer as coisas. E esse novo jeito e essa nova maneira não é da nossa forma, é sob o comando e é sobre a palavra de Cristo Jesus. E para fechar com os amados, eu estou aqui hoje com vocês, 31 de julho? 31 de julho. Eu tinha pedido até o pastor, tentei subornar ele, mas não tive coragem de oficializar o suborno antes da aceitação do convite. Mas eu tinha pensado, pastor, deixa para eu ministrar depois de que eu voltar de Minas, que eu estou indo para Minas semana que vem, para fechar o diagnóstico do meu pequeno. O meu filho Henrique, de 4, vai fazer 5 anos em outubro. E nós tivemos em Minas, mês passado, para uma consulta com o neuropediatra e com uma psicóloga especialista em autismo, e tudo indica que ele está no espectro do autismo. E desde janeiro, aqui em Eunápolis, graças a Deus, a gente já passa ele em intervenções com terapias que eles chamam multidisciplinares, que é psicóloga, fisioterapia, TO, que é terapia ocupacional, e fonoaudiologia. Toda semana, Henrique tem essas 4 terapias para ir. Eu e o pai dele hoje dividimos essas responsabilidades. Eu levo em 2 e Adson leva em 2. É uma correria, meus amados. Depois de 6 meses, agora que eu estou conseguindo respirar, me adaptando à rotina. Mas eu estou vendo a evolução do meu pequeno. Eu estou vendo o progresso dele. Mas mesmo assim, na consulta que a gente levou mês passado, ele fez uns testes lá que durou o dia todo. E a psicóloga lá dessa clínica não quis deixar a gente vir para a Bahia. O retorno é semana que vem ainda, dia 9 de agosto. Mas ela não quis deixar a gente vir sem o feedback de como o Henrique tinha se saído naqueles testes. E, na verdade, assim, por mais leve que possa ser o comprometimento dele, os testes indicaram que ele tem comprometimento na linguagem, que é a fala, a comunicação. Ele tem comprometimento na socialização, porque se uma criança não fala como deveria naquela idade, obviamente, a socialização dela vai ficar também prejudicada. Os interesses dela vão ficar mais restritos. E ele também tinha prejuízo na parte de comportamentos, que às vezes é a criança ter comportamentos repetitivos ou estereotipados, andar na ponta dos pés, repetir muito algumas palavras, enfim. Esse é o nosso pequeno Henrique. Eu voltei tranquila por um lado de Minas, porque como mãe, eu aprendi que nós mães temos às vezes farol de milha, a gente já está enxergando lá na frente. E eu comecei a suspeitar isso de Henrique depois que ele fez 1 aninho de idade. Eu já comecei a suspeitar. E ano passado eu comecei a fazer as intervenções e correr atrás, porque eu queria confirmar ou não algo para eu ficar com isso fora da minha cabeça. Mas em abril, agora, antes de eu ir para Minas e tudo, eu pedi para o meu pastor uma mentoria. Mentoria, para os amados que não são da liderança e não sabem, são momentos em que nós que somos da liderança marcamos um bate-papo com o pastor, fora da igreja e tudo, para falar de qualquer assunto que seja da nossa vida. Seja ele ligado aqui à nossa vida de liderança de igreja, eu faço parte da liderança da igreja junto com meu esposo, ou seja mesmo de algum outro assunto que esteja pegando na nossa vida pessoal, familiar, profissional, e nisso daí meu pastor tem sido o meu psicólogo à parte. Deus abençoe e renove sua graça, viu, pastor? Porque só o Senhor para dar conta de tolerar nós. Mas em abril eu pedi ao pastor uma mentoria e falei com ele, olha, pastor, eu vim pedir licença, uma licença da liderança. Uma licença de 6 meses, né, pastor, que eu falei com o senhor. Porque tinha surgido... Só um minutinho, amados. Tinha surgido um curso para eu fazer na minha área jurídica.
é um curso preparatório para uma área que eu gosto muito, e esse curso era online, e ia me demandar, 4 horas de dedicação diária, ali, de segunda a sábado, além das 8 horas que, em regra, eu já fico à disposição do meu trabalho, né, que eu trabalho na promotoria de justiça. E aí eu virei para o pastor e falei: o senhor sabe da minha vida, o senhor sabe das minhas correrias, das minhas lutas, né, pastor? O que eu estava passando com relação ao meu pequeno em casa, outras questões familiares e tudo. E aí eu falei com ele: e aí, pastor, surgiu esse curso, eu preciso de licença para eu poder fazer. Aí o pastor falou: você quer licença de quê? Uma licença da liderança? Minha liderança é do GF, né? É a licença da liderança do GF, mas já conversei com meu esposo, já pensamos em uma outra pessoa para poder dar um suporte para o meu esposo nessa minha ausência. Inclusive, eu acho que essa pessoa não vai ter problema assim, né, em dar esse apoio na minha ausência e tal. E o meu pastor, cheio de graça e misericórdia com a minha vida, amém, minha amada, amém. Liderança licenciada de abril, em regra, que eu pedi até outubro, né? Até outubro. E eu achando que eu estava pedindo licença para fazer um curso, meus amados. Eu achei que eu estava pedindo licença para fazer um curso, mas eu estava pedindo licença para lavar as minhas redes. Eu estava pedindo licença para lavar as minhas redes, porque as minhas redes estavam voltando vazias. Vazias de frutos. Não digo frutos no sentido do que eu posso colher com os amados através do ministério aqui na igreja, mas eu digo, elas estavam vindo, ao invés de cheias de alegria para a minha vida, estavam vindo cheias de frustração, de desgosto, de desânimo. E eu acho que Jesus colocou esse curso assim, sabe? Ainda bem que não foi caro, glória a Deus, porque senão o prejuízo teria sido muito maior. Mas acho que Jesus colocou esse curso assim porque Ele viu que eu não ia abrir mão fácil, pastor. Acho que Ele viu que eu ia precisar assim, de uma justificativa, ainda que falida e vazia, para eu poder descer do barco da minha vida, ir para a margem do rio e simplesmente lavar as minhas redes. E eu estou lavando. E eu estou lavando, meus amados, estou lavando a minha rede de todo o controle que eu achava que eu podia ter. Estou lavando as minhas redes de todas as certezas que eu achava que tinha e que, na verdade, eu não preciso ter. Eu estou lavando as minhas redes, sabe, de todo o achismo a respeito daquilo que eu posso controlar, daquilo que eu posso fazer, daquilo que tem que ser assim, assim, assado. E estou lembrando, quem está no controle é o Senhor, e isso me basta. Quem está no controle é o Senhor, e isso me basta, meus amados. Possa ser coisa boa que está me acontecendo, pode ser coisa ruim, pode confirmar diagnóstico, pode não confirmar. O Senhor já sabe de todas as coisas. Jeremias nos fala isso: bem sei eu os planos que tenho sobre vós. E são planos de paz. São planos de paz, meus amados. Seu barco está voltando vazio, você está voltando frustrado, o Senhor tem planos de paz para você. Mas para prestar atenção, se você também não precisa descer e lavar as tuas redes. Porque isso muitas vezes é preciso e a gente ignora. Muitas vezes é preciso e a gente tenta passar aquela aparência de, está tudo bem. Deus está no controle e por trás eu estou também. Não é assim. Você não vai sustentar isso muito tempo. Vai por mim. Então, pastor, quando o senhor me perguntou, e aí, Nath, como é que está o curso? Pastor, isso é história para um testemunho. Lembra que eu te falei? Então, era um testemunho mesmo, porque assim, o curso está correndo leiras à minha frente e eu não me identifiquei com o abençoado do curso. Pior de tudo, né? E aí eu aprendo o seguinte: quando tem que ser da parte de Deus, não adianta você dar desculpa não, meu amado. Quando Deus tiver que te parar, Ele vai te parar. Quando Deus te dá a ordem para você ir, é melhor você obedecer e ir do que pagar o preço. Então, fique atento nisso, meu amado. Presta atenção no chamado que o Senhor tem lançado sobre a sua vida, sobre as diversas áreas e lidas rotineiras que você tem no seu dia a dia, e começa a entregar o comando para Ele. E começa a se atentar que Ele não vai te mandar, muitas vezes, fazer nada de extraordinário. Ele simplesmente vai mandar você voltar e fazer as mesmas coisas, mas desta vez na palavra dEle, com a presença dEle. E isso te basta. E isso te basta, meu amado.